Aleluias. Dê uma salva de palmas a Jesus, meu irmão. Ele é lindo. Glória a Deus, Jesus. Pode se assentar, meu irmão. Fique à vontade. E já vá abrindo a sua Bíblia comigo lá na carta de Paulo à igreja de Colossenses. Nós vamos meditar um pouquinho da palavra do Senhor. E me perdoe pela minha voz rouca, mas essa gripe aí não está escapando ninguém, né, irmãos? O Senhor está dando graça, amém? Aleluia. Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6 e 7. Eu quero, nessa noite especial, esse culto de Santa Ceia, a gente meditar um pouco sobre a plenitude de uma vida em Cristo. Eu vou repetir. A plenitude de uma vida em Cristo. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Aleluia. Irmãos, essa afirmação de Paulo, isso é algo incrível. E aqui Paulo, ele chama a atenção da igreja, ele chama a nossa atenção, para concluir uma ideia ou um entendimento que ele vinha pautando aqui em específico a igreja de Colossenses. É por isso que Paulo inicia esse versículo com o termo portanto, e isso indica a conclusão de uma ideia anterior. E aqui Paulo, ele vem trazer o entendimento a essa igreja, a centralidade de Cristo, aonde todas as respostas para a nossa vida se encontram em Cristo. Aonde o Evangelho, ele só encontra a sua plenitude em Cristo. É por isso que ele vai trazer a igreja a esse lugar, e ele diz, portanto, assim como vocês receberam a Jesus Cristo. E aqui ele não está falando de receber uma informação, mas ele está falando de receber uma pessoa. Aqui ele está falando sobre a experiência do novo nascimento. Aqui ele está falando sobre a experiência de conversão em Cristo Jesus. Aqui ele está falando alguém que foi tocado pelo Espírito e recebeu então a palavra do Evangelho por meio da graça em Jesus, por meio da fé. Então essa pessoa, ela recebe Jesus. Então essa pessoa, ela vive, ela deslumbra daquilo que a palavra de Deus vai dizer que é o maior milagre que alguém pode viver na vida, que é o novo nascimento, que é essa pessoa, ela ser religada através de Cristo em Deus. E aqui Paulo, ele traz essa afirmação e ele diz, assim como vocês receberam ao Senhor, também vivei nele. Em outras versões diz, andai nele. E aqui Paulo está dizendo que o Evangelho, a vida com Cristo, não diz respeito a um momento, mas diz respeito de uma vida, diz respeito de um relacionamento, aonde o centro de tudo é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E aqui Paulo, por que Paulo vem escrever essa carta? Rapidamente, como pano de fundo, é interessante porque a igreja de Colossenses, não foi Paulo quem implantou essa igreja. Paulo, não foi ele quem implantou essa igreja, mas foi um de seus discípulos. Foi uma pessoa que Paulo discipulou, e os estudiosos vão dizer que foi Epáfras, esse homem que o Paulo vai dizer que ele era um fiel ministro de Cristo. Tudo indica que Epáfras, ao ouvir o Evangelho por meio da vida de Paulo, ele se converte. Esse homem então é incendiado pelo ministério de Cristo. E ele vai a essa cidade e começa então a pregar as boas novas do Evangelho. E ali então se funda uma igreja. E Paulo, então, ele não tinha ido pessoalmente nessa igreja. E por isso que Paulo ele vem trazer uma palavra
expondo um cuidado que ele tinha em relação a essa igreja. Porque essa igreja que nasceu, essa igreja que homens e mulheres piedosos ali encontraram a Jesus, tiveram seus corações incendiados pelo amor de Deus, através de Cristo Jesus. E ali iniciaram, então, essa igreja. E esse lugar, ele era um lugar, na época, a cidade de Colossos era uma cidade de muito potencial na época. E ali tinha povos de diversas nações, porque era um centro comercial. E essa cidade, ela era uma cidade, como a gente pode dizer, entre aspas, multicultural. E com o tempo, com o passar do tempo, essa igreja, ela começou a dar brecha, a dar ouvido a um, que Paulo vai dizer, um falso ensinamento, que é onde, a partir de um momento, a necessidade não era única e exclusivamente mais Cristo, mas ali abria brecha para Cristo e mais alguma coisa. É por isso que Paulo vem chamar a igreja a esse lugar da centralidade de Cristo, entendendo que, da mesma forma que nós recebemos a Cristo, nós somos chamados a viver uma vida constante em Cristo. Porque muitas vezes nós viemos para Cristo por meio da graça, por meio do Evangelho, e com o passar do tempo, nós vamos esfriando e dando lugares a algo além de Cristo. E para vocês entenderem a preocupação de Paulo, aqui eu não vou me ater a isso, mas só para vocês entenderem o contexto do pano de fundo, onde Paulo ele vem trazer essa exortação à igreja. E aqui Paulo, ele vem justamente combater falsos ensinos à igreja daquela época, onde em determinado momento, abriu-se o espaço, não só mais somente Cristo, mas era Cristo e mais alguma coisa. Ali no capítulo 2, no versículo 1, Paulo vai dizer: eu quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham todo o conhecimento e riqueza na plena convicção do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Você vê aqui Paulo trazendo à igreja a centralidade, dizendo toda a revelação da plenitude de Deus, ela é uma só, Cristo Jesus, em que são ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. No versículo 8, tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com filosofias e vãs sutilezas, com forte tradição dos homens, conforme os rudimentos desse mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. E também nele vocês receberam a plenitude. Em quem? Em Cristo. E um dos ensinamentos que Paulo ele vem rebater, esses ensinamentos sutis, que estavam entrando na igreja, aquilo que Paulo vai dizer que tem aparência, que é sombra, e aqui quando ele usa o termo enredar, isso diz algo que é sutil. Quando ele fala vãs sutilezas, é algo que tem aparência de piedade, que tem aparência de sabedoria, que tem aparência de humildade, mas na realidade está tirando o povo da centralidade de Cristo Jesus, e Paulo vão chamar esses de falsos mestres. E um dos pontos que Paulo, ele bate em cima da igreja de Colossenses, o primeiro, eu vou falar aqui só, rapidamente, eu não vou me ater, não vou me aprofundar, mas só para vocês entenderem o pano de fundo, do que a preocupação no coração de Paulo, de trazer a igreja para a revelação de Cristo Jesus, porque só iremos viver um evangelho genuíno, a partir de um relacionamento e o entendimento desse Deus pleno e acessível, que se revelou aos seus filhos através de Cristo Jesus. No versículo 16 ele vai dizer: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida e dia de festa, ou lua nova ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui ele está batendo em cima do legalismo, de pessoas que, após vir Cristo, queriam se manter
debaixo da lei do judaísmo. E aqui Paulo vem dizer, cara, não é Cristo e os rudimentos da lei, não é Cristo e o judaísmo, é Cristo, Ele é o cabeça. Por isso que ele vai dizer que ninguém julgue vocês por causa do que comer e de beber, do que festas, de comida. A centralidade do evangelho é Cristo. O segundo ele vai dizer no versículo 18, não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por causa das juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. O segundo ponto, a segunda, entre aspas, heresia ou falso ensino que Paulo vem bater é justamente o sincretismo religioso. É um misticismo exacerbado, onde se perde a centralidade do evangelho que é Jesus Cristo. Aqui ele vai falar, cara, ninguém deixe-se enredar com culto a anjos, baseando a vida de vocês, a doutrina de vocês em visões, senão em Cristo Jesus. É esse Paulo que vai dizer e trazer à igreja, mesmo que vos apareça um anjo de luz e vos pregue um outro evangelho que não seja esse que nós temos pregado, que seja maldito. Paulo está querendo dizer que só há um evangelho. E que evangelho é esse, irmãos? Jesus Cristo e esse crucificado. E aqui ele está dizendo que isso tem até aparência de humildade. Isso tem até aparência de piedade. E o último ensino que Paulo vem rebater é: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, aleluias, porque se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo. Não pegue naquilo, não coma isso, não faça aquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem o culto a pessoas a qual inventam falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas ela não tem valor algum na luta contra as inclinações da carne. E aqui, um outro falso ensino que Paulo vem combater é o amenismo. Amenismo parte da essência da palavra do amém, é o que ou quem diz amém para tudo, sem questionar nada. E aqui Paulo está querendo dizer que, cara, em Cristo nós fomos libertos daquilo que nos aprisionava no mundo. E muitas vezes, esse colocar um falso evangelho, aonde nós temos que fazer algo para ser, é aonde Cristo e mais alguma coisa, é Cristo e mais uma ordenança, é Cristo e mais uma forma de ser. E qual que é o problema? Porque isso Paulo vai dizer que traz uma aparência, mas isso não tem a capacidade contra a carne de nos transformar de dentro para fora, porque um evangelho genuíno, ele transforma a nossa vida de dentro para fora. E qual que é o problema nesses falsos ensinos? Que eles criam uma aparência das coisas, ele cria um estereótipo, ele cria uma casca de piedade, mas dentro do coração se permanece da mesma forma. É por isso que Paulo vai chamar, portanto, assim como vocês receberam a Jesus, vivam nele. E aqui é muito mais do que viver com ele, é vivam nele. E viver nele aqui é o sentido de unidade, vivam nele. Cristo em vós. É uma vida onde Cristo agora, Ele habita em nós, e aonde o Evangelho diz respeito a uma vida contínua de transformação, aonde as nossas ações, elas vão refletir aquilo que Cristo é dentro de nós. Vocês estão comigo? Porque de nada vale, irmãos, um estereótipo, de nada vale a gente se vestir, se transfigurar de piedade, se transfigurar, e o nosso coração ainda permanecer cheirando carne, cheirando podre diante das narinas do Senhor. E nós vamos ver que isso tem aparência, e é por isso que Paulo ele vem trazer à igreja a centralidade de Cristo, porque só a partir de uma revelação de quem Cristo é, que nós podemos verdadeiramente ser transformados pelo Espírito de Deus à semelhança de Jesus Cristo.
Porque assim como nós recebemos a Ele, nós devemos então andar com Ele. Andar nele. Diz aqui esse termo, andar nele, eu acho incrível, porque Paulo é incrível, irmãos. Ele fala viver nele, ou andar nele, aqui diz respeito de andar com ele, na companhia dele, no poder dele, no espírito dele, na mente dele, tudo dentro da ideia de união com ele. Aonde Cristo é o centro do Evangelho, aonde Cristo é o centro da nossa vida, aonde a nossa vida agora em Cristo, ela é escondida em Cristo Jesus, e tudo que vivemos agora em Cristo é a partir da graça, é a partir daquilo que Cristo fez, não diz respeito ao que eu faça. E isso nós temos que entender, irmãos. Henrique, mas então em Cristo eu posso viver de qualquer coisa, de qualquer forma? Não, irmãos, se nós estamos vivendo de qualquer forma, nós não estamos vivendo com Cristo. Se nós estamos vivendo a nossa vida de qualquer forma, nós ainda não andamos com Ele, nós não andamos nele, porque se vivemos um relacionamento com Cristo, gradualmente nós somos transformados segundo a sua imagem, pelo Espírito Santo que agora habita em nós. É por isso que como igreja nós temos que buscar se relacionar, conhecer a Cristo, porque é a partir do conhecimento, da revelação de quem Cristo é, que nós somos então habitados neste lugar da sua presença contínua na nossa vida. Vocês estão comigo? Amém. Aleluia, Jesus. E, irmãos, diante disso eu faço uma pergunta. Então, como podemos viver em Cristo? Porque Paulo, ele faz essa afirmação. E é incrível que no versículo seguinte ele traz a forma de como nós vivermos em Cristo. E o primeiro ponto ele diz, estando enraizados nele. Aqui a palavra enraizados, irmãos, diz respeito de fundamento. Raiz, e esse termo enraizado que ele está no verbo perfeito, que indica ato já feito e encerrado. Ou seja, quando recebemos a Cristo Jesus, nós já estamos enraizados nesse fundamento que é Cristo. Só há um fundamento a qual a nossa vida é edificada, e esse fundamento é Cristo Jesus. É por isso que Paulo ele traz aqui o conceito, nesse primeiro conceito de uma árvore, para a gente entender esse conceito de raiz. Mas logo em seguida Paulo vai trazer o conceito de um edifício, de uma edificação. E todos dois, tanto uma árvore, para ela poder crescer e se sustentar, ela necessita de raízes profundas, e raízes fala de fundamento. Então nós estamos fundamentados em Cristo. Cristo, ele é o nosso fundamento. Lá em 1 Coríntios 3, do 9 a 11, olha o que Paulo vai dizer, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé. Jesus Cristo é o fundamento do Evangelho, Jesus Cristo é o fundamento da igreja, não há outro fundamento, não é Jesus Cristo e mais alguma coisa, é Jesus Cristo, Ele é o nosso fundamento. E esse fundamento, irmãos, estar enraizado em Cristo, é trazer primeiramente o entendimento por meio da revelação do Senhor de quem Jesus é. E aqui nós poderíamos falar a noite toda acerca da pessoa de Jesus Cristo. Mas é incrível que Paulo, direcionado pelo Espírito, ele não pode fazer essa afirmação de como estarmos unidos em Cristo, sem trazer uma revelação clara de quem Jesus é. E eu acho incrível porque é na carta de Colossenses que Paulo vai trazer a maior revelação da pessoa de Jesus Cristo, trazendo a ideia de Cristo como fundamento. Ele vai dizer no versículo 13 do capítulo 1, diz, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
Pois nele foram criadas todas as coisas no céu sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados ou quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluias! Essa é a revelação na palavra da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a plenitude da divindade, conforme Paulo vai dizer. Ele é o nosso fundamento. E é Ele quem diz lá em João 15:1, eu sou a videira e vocês são ramos, e quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E é interessante, irmãos, porque Judas, lá no livro de Judas, ele vai falar sobre homens que não possuem a sua raiz em Jesus. Ele vai dizer lá em Judas, no versículo 3, diz assim, acompanhe, só ouça comigo. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhe a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me a vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. Ora a sutileza, irmãos, olha a sutileza. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. No versículo 12 ele vai dizer, esses aquele que ele citou no versículo 3, são como rochas submersas na festa da fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmo, são nuvens sem águas impelidas pelo vento, são árvores que em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pelas raízes. São ondas bravas no mar que espumam e sua própria sujeira, são estrelas sem rumos, para quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Aqui, o apóstolo Judas, ele traz justamente, ele descreve essa pessoa que vive um evangelho ou uma fé aonde ela não é fundamentada em Cristo Jesus. E é triste que eles vão dizer que eles são como árvores que são arrancadas pelas raízes. São como ondas que só fazem espumar a sua sujeira, mas em nada conseguem atribuir, porque perderam o fundamento, estão edificados sobre o ego, sobre si mesmo. É por isso que no segundo ponto ele vai dizer, enraizados e edificados nele. Uma vez que somos fundamentados em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo, no Evangelho de Cristo, agora nós somos chamados à edificação. E viver em Cristo, estar alinhado a nossa vida com a vida de Cristo, é crescermos como essa edificação em Cristo Jesus. É isso que Paulo vai dizer, eu estabeleci o fundamento e agora outro edificou. A nossa vida, exemplo de uma construção, é esse edifício que está sendo construído. E uma vez que partimos de um fundamento, esse edifício cresce. A nossa vida cresce. A nossa vida com Deus, ela cresce. Nós somos transformados no nosso interior, a vida semelhante de Cristo. E isso não parte de nós, mas parte da vida de Deus em nós. Isso a partir de uma vida agora rendida a Jesus Cristo, buscando conhecê-lo, buscando se relacionar com Ele todos os dias, buscando conhecê-lo na sua palavra, buscando viver de forma como lhe agrada. E ao decidirmos andar dessa forma, a nossa vida ela está sendo edificada, não por nós mesmos, mas pelo Espírito do Senhor que habita em nós. Porque eu e você não temos capacidade de transformar o nosso coração, mas somente o Senhor.
Eu e você não temos capacidade de edificar a nossa vida, mas é por meio da ação do Espírito, uma vez que tomamos uma decisão, assumimos a responsabilidade de viver uma vida de relacionamento com o Senhor, aonde não se trata de um momento, mas se trata de uma vida. Vocês estão comigo? Então é impossível não crescermos, é impossível não sermos transformados, é impossível as pessoas que estão à nossa volta não perceber mudanças. E quando eu digo mudanças, irmão, não é mudanças meramente externas, sabe, não falo meramente de comportamento, mas eu falo de percepção de coração. Sabe, eu falo da forma como vemos a Deus, da forma como vemos a nós mesmos, da forma agora como eu enxergo o outro, da forma agora como o Senhor, Ele vem trabalhando o nosso coração, e a partir daí então, geramos frutos no Espírito, amor, bondade, longanimidade, que diz respeito a caráter, aonde o nosso caráter vai então refletir as nossas ações externas. E isso chega com cheiro suave diante do Senhor, porque isso não provém da carne, mas provém do Espírito. Porque ações que não provêm do Espírito, eles provêm da carne, e isso não chega como aroma suave diante do Senhor. Porque nós temos que mortificar a nossa carne, nós temos que modificar o nosso ego. Por isso que as ações, elas têm que partir de um coração arrependido e rendido diante do Senhor. E aqui eu não estou falando de perfeição, irmãos. Aqui eu não estou falando de semideus e de semi-anjo. Aqui eu estou falando de uma vida em santidade, separada ao Senhor, buscando conhecê-lo, buscando amar aquilo que Ele ama e buscando odiar aquilo que Ele odeia. Buscando viver uma vida piedosa diante de Deus, procurando conhecer a Ele e buscá-lo todos os dias, entendendo que todas as respostas da nossa vida estão em um lugar, Cristo Jesus, entendendo que todas as respostas para as mazelas da nossa alma estão em um lugar, Cristo Jesus, entendendo que todas as respostas para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para os seus negócios estão em um lugar, em Cristo Jesus. É com esse entendimento, irmãos, não se trata de perfeição, e a partir daí, então, o Espírito vai nos conduzindo, e nós vamos crescendo em santidade diante do Senhor, aleluias. Não se trata de fazer para ser, mas de uma consciência que eu sou em Cristo, e agora Cristo vai me conduzindo, aleluias. Vocês estão comigo? É por isso que Paulo vai dizer lá no versículo 3, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Em outras palavras, se vocês receberam a Cristo, busquem as coisas que são do alto. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, aleluia, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E vocês andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Aqui Paulo está dizendo, falando para irmãos que na época isso era normal na sociedade, isso não difere da nossa vida hoje, aonde isso é o normal. E Paulo está dizendo, cara, abandone isso vocês faziam quando vocês viviam a vida sem Cristo, isso era normal. Só que Paulo não para por aqui, não se trata somente, cara, de agora eu me converti, eu vim para Cristo, e eu não bebo mais, eu não traio mais a minha esposa, eu não roubo mais, eu não uso mais drogas, eu não difamo mais, eu não, enfim, coisas que são, entre aspas, escandalosas, muito na cara, e que a gente vem para Cristo, e é a primeira coisa que a gente é impactado a deixar. E é isso que Paulo fala, cara, beleza, maravilhoso isso, deixem isso. Só que ele vai dizer, agora, porém, abandonem de igualmente todas essas coisas. E ele vai dizer que coisas são essas: a ira, a indignação, a maldade,
a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E aqui não pode haver mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravos ou livre, mas Cristo é um em todos. Paulo está dizendo, da mesma forma como você deixou essas coisas que agora podem afetar a sua reputação, deixe também aquelas coisas que estão no oculto do seu coração. Aquelas coisas que aparentemente não tem nada a ver. Porque isso parte de um coração piedoso diante do Senhor. Isso parte de uma vida com Ele. E aqui, quando ele diz respeito sobre a gente não tratar com indiferença o outro, isso parte de olhar a partir dos olhos de Cristo. Isso parte de amar agora a partir do coração de Cristo. Isso parte a enxergar o outro agora como meu irmão, como alguém digno diante de Deus, assim como eu, que não há diferença. E é isso que Paulo diz, ele fala então, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se, aleluias, de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos, aleluia. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão do coração. E aqui Paulo chama a igreja à edificação do corpo. E aqui Paulo fala, cara, exortem uns aos outros, suportem uns aos outros. E aqui suportar não está falando sobre suportar o irmão que é chato, por mais que tenha os irmãos que é mais atribulado que outros, mas suportar diz respeito a dar suporte. Aquele irmão que precisa, você dá suporte a ele. Cara, e isso é incrível, porque ele vai dizer, cara, instruam-se, aconselham-se. Sabe o que isso ensina, irmãos, a gente? Que uma vez que estamos com a nossa vida em Cristo, nós edificamos a nossa vida e, em paralelo a isso, a igreja de Cristo orgânica, ela é edificada. Porque uma vez que estamos comendo e bebendo de Cristo, não tem como nós chegarmos no lugar e Cristo não ser manifestado. Não tem como o amor de Cristo não ser manifestado, não tem como a unidade de Cristo não ser manifestado. E então, diante de uma necessidade do meu irmão, é instintivo do Espírito, então eu querer ajudá-lo. É instintivo, então, agora, a gente conversar sobre o quê? Sobre as coisas que são do alto. Se eu estou pensando nas coisas que são do alto, cara, é instintivo numa roda. Eu não estou falando aqui, irmãos, não me entendam, não se trata de a gente viver dentro de uma bolha, que agora a gente só vai falar de gospel, não, eu estou falando de vida, irmãos. Eu estou falando de vida, uma vez que a nossa consciência, ela está viva em Cristo. Entenda que você tem a mente de Cristo. Cristo em vós, essa é a esperança da glória. Não é Cristo no pastor, não é Cristo em uma liderança, é Cristo em vós, que é a esperança da glória, onde a igreja ela é edificada em amor, e nós crescemos nessa edificação. Aleluia, vocês estão comigo? E quanto mais um edifício fundamentado, você vê que é uma sequência, irmãos. Quanto mais um edifício ele cresce fundamentado, num fundamento sólido, então ele vai conseguir resistir, e é isso que Paulo diz, ele vai dizer, e confirmados na fé como foi ensinados a vocês. Qual que é a certeza que todo edifício ele tem? De que em algum momento ele vai ser provado a sua estrutura, sim ou não? Ele vai ser provado pelo tempo, sim ou não? Ele vai ser provado por circunstâncias intempéries, sim ou não? Assim como uma árvore, uma vez que ela cresce, ela vai passar por situações que vai testar as suas raízes, sim ou não? Assim Paulo está dizendo, confirmados na fé, porque vai chegar em um momento que a nossa fé vai precisar ser confirmada, irmãos. E isso é viver em Cristo.
Isso é estar caminhando com Cristo diariamente. Isso é o Evangelho. Porque todos nós vamos passar por situações difíceis na vida. Todos nós, inclusive Cristo, foi o que mais sofreu. E Ele é o nosso modelo perfeito. É Ele que disse, cara, no mundo tereis aflições. Isso não diz respeito se sim ou não, mas quando. Em todos os momentos, a nossa fé ela vai ser provada de alguma forma, irmãos. Porque o Senhor prova o nosso coração, a Bíblia diz, o Senhor prova o nosso coração, o Senhor prova a sua fé, para saber se você tem crescido em maturidade diante dEle. Então a nossa fé, ela vai ser provada em diversas circunstâncias, seja diante do Senhor, diante da obra do Senhor, do ministério, seja diante das circunstâncias da vida, seja diante das dores, das perdas, a nossa fé ela vai ser provada, e nós somos chamados, nesse lugar em Cristo, a entender e resistir nesses momentos, aonde a nossa fé é provada, e passarmos por isso com um coração fortalecido, transbordando em gratidão, que o que Paulo vai terminar dizendo, que parece loucura, porque ele está dizendo, cara, vocês vão ser provados, a fé de vocês vai precisar ser confirmada, e isso vai gerar um transbordar de ações de graça, olha que loucura, porque uma vez que estamos em Cristo, irmãos, a provação ela vem, mas não é para nos destruir, não é para nos abater, mas é para nos fortalecer. Nem o soldado é treinado numa rede com as pernas para cima, irmão. Ai... É aquela frase que diz que o bom marinheiro, ele não é forjado em mar calmo, né? O bom marinheiro, ele é forjado em mar tempestuoso. É só olhar para os pais da fé, irmãos. É só olhar para a vida dos apóstolos. É só olhar para a vida de Jesus. E é incrível que diante do ensino verdadeiro do Evangelho, porque Paulo vai dizer, cara, estando confirmados na fé como foi ensinado a vocês, diante de uma confirmação da palavra do Senhor. E é incrível que, como sermos, então, confirmados na fé, diante do trabalho da obra do Senhor, sem esmurecer, em 1 Coríntios 15, 58, Paulo vai dizer, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão. Diante das incertezas, das dificuldades, diante do chamado do Senhor que Ele tem para nós somos chamados a permanecer nele, a confirmar a nossa fé, entendendo que não fazemos coisas para homens, que não fazemos coisas para suprir necessidades, mas fazemos coisas para Deus, do jeito de Deus, da forma de Deus, buscando glorificar a Ele em todas as formas, seguir os passos de Cristo, que confirmou a sua fidelidade ao Pai sob pressão, e diz, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. É nesse lugar que nós vamos andar em Jesus. É nesse lugar que nós vamos não somente receber a Cristo, mas viver nele. E é incrível que Paulo ele vai finalizar dizendo, crescendo em ações de graça. E aqui a palavra crescendo diz transbordando em ação de graças, transbordando em adoração diante do Senhor, transbordando em um entendimento de que não se trata de circunstâncias da nossa vida, mas Cristo é tudo em todos. Diante de um entendimento da esperança, de que no fechar e abrir de olhos estaremos com Ele na glória, entendendo que as coisas deste mundo não podem se comparar à glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. E isso então gera no nosso coração, o que Paulo vai dizer, um transbordar de ação de graça. É entender que o nosso coração, rendido em adoração, diante de Deus, não está firmado em circunstâncias, não está firmado naquilo que estamos passando, mas está firmado em um entendimento em que Cristo é tudo. Diante de um entendimento de que Cristo é a plenitude da divindade e que nele nós vivemos plenitude. Entendendo que a noite, ela passa, irmãos,
entendendo que tem uma música que diz, e eu confesso que toda vez que eu ouço essa música, o meu coração ele brada dentro de mim, porque o refrão da música vai dizer: toda dor é por enquanto. É com esse entendimento de esperança que podemos viver em Jesus. É diante desse entendimento de esperança e da revelação de Cristo Jesus que nós somos convidados a entrar neste lugar de ter um coração rendido em adoração ao Senhor. Porque uma vez que recebemos a Cristo, que procuramos viver nele, que estamos fundamentados, estamos crescendo em edificação, aonde a nossa fé ela é continuamente confirmada, mas isso não gera em nós um peso, mas isso gera em nós uma liberdade no Senhor, em render o nosso coração em alegria. Queria convidar o nosso irmão para vir ministrar um louvor, porque não tem como, diante desse entendimento, a gente não render a nossa vida em gratidão ao Senhor, meu irmão. Porque se um dia você recebeu ao Senhor Jesus Cristo, porque se um dia você confessou Ele com a sua boca, saiba que Ele te convida a andar nele, saiba que Ele te convida a desenvolver um relacionamento íntimo com Ele, e que é nesse lugar que você é fundamentado, e que é nesse lugar que você é edificado, e vai ser nesse lugar que você vai ter a sua fé confirmada, mas também é nesse lugar que o seu coração vai se render em ação de graça diante do Senhor, porque é diante da revelação de Cristo, da pessoa de Cristo e da obra de Cristo, irmãos, que independente de circunstância e daquilo que estamos passando, nada tira de nós o desejo de agradecer e adorar ao Senhor. Não é circunstância, não é dor. Diante da revelação da cruz, irmãos, nós rendemos o nosso coração adiante do Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei o tamanho da minha dor. Só você sabe o tamanho da dor que você já passou. Eu já passei dores, irmãos, que é impossível até de descrever. E eu acredito que assim como eu, muitos de vocês já passaram por muitas dores. A dor da perda, a dor do luto, a dor da incerteza, a dor da falta de controle. Só que diante de uma revelação de Cristo Jesus, aonde a palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores. Eu não tenho como dimensionar a sua dor, irmãos, mas tenta imaginar todas as dores do mundo somadas. Tenta imaginar a minha dor com a sua dor, com a dor de todo mundo. Foi isso que Ele levou sobre si naquela cruz. E é por isso que, diante da revelação de Cristo Jesus, não tem como, irmãos, não rendemos louvor e adoração ao Senhor. É por isso que a adoração ao Senhor é muito além de uma música, é muito além de um louvor, mas a adoração ao Senhor é uma vida nele. A adoração ao Senhor é uma vida escondida nele. A adoração ao Senhor é uma vida que busca conhecê-lo todos os dias. A adoração ao Senhor é uma vida que não se contém, irmãos, com migalhas, que não se contém com o pão que é oferecido no altar um dia da semana, mas um coração que entende que Ele é o pão da vida e está disponível a nós todos os dias, a qual Ele te salvou e te chamou para esse relacionamento, a qual Ele te chamou para viver nesse lugar que é Cristo. Se um dia você recebeu Cristo, meu irmão, e ainda não teve a revelação de quem Ele saiba que você recebeu o Espírito Santo,
E o próprio Jesus diz que Ele nos guiaria na verdade. Cristo é a verdade. É Ele quem nos conduz à revelação de Cristo. Diante do seu coração, diante do Senhor, não tem hipocrisia de falar: Jesus, ajude-me a te amar, ajude-me a te buscar, ajude a viver uma fé genuína, ajude-me a viver uma igreja real, ajude-me a estar diante do Senhor todos os dias. Porque isso, irmãos, é uma decisão. De novo, isso não se trata de perfeição, mas de um coração disposto, rendido diante do Senhor. E é nesse lugar que você não vai só receber a Jesus no momento onde o seu coração foi aquecido, aonde a paixão cresceu, aonde você queria falar de Jesus, vir à igreja todos os dias, se possível. Mas com o tempo, isso foi esfriando, isso foi deixando de lado, as sutilezas do mundo foi te enredando. Você não foi discipulado e instruído a buscar ao Senhor na palavra. Muitas vezes você foi instruído a permanecer em um lugar onde você é facilmente manipulado. Porém o Evangelho emancipa, meu irmão. Porém o Evangelho, ele te emancipa. É isso que Paulo está dizendo: ei, vocês são edificados em Cristo Jesus. Não se permitam ser levados diante dessas vãs sutilezas. Porque uma vez que você tem uma vida nele todos os dias, você cresce em conhecimento, em graça, em discernimento, irmãos. Não é qualquer nuvem de doutrina que vai te arrastar. Você fala: ei, eu conheço Jesus, eu tenho buscado o Senhor na palavra, eu tenho sido edificado. É isso que Paulo vem dizer. Uma igreja saudável é uma igreja, irmãos, onde nós estamos diariamente crescendo, irmãos, e sendo enriquecidos diante dessa comunhão, aonde o irmão tem liberdade para chegar no outro e falar: ei, meu irmão, eu li isso daqui, eu não consegui entender direito, você já caminhou essa milha aqui, me ensina aqui. Aonde uma igreja não tem diferença entre grego, entre judeu, entre líder, a gente usa aquele termo, entre ovelha. Não, irmãos, nós somos um em Cristo Jesus. Você tem liberdade na casa do seu Pai, irmãos. Não fique preso, não fique preso. O Senhor te chamou para um relacionamento íntimo com Ele. Busque ao Senhor, busque revelação do Senhor, busque conhecê-lo ao Senhor. O Senhor, Ele se revela a partir da sua fome, do desejo do seu coração, meu irmão. Às vezes você olha para você e fala: não, mas irmão, você não sabe, a maior improbabilidade do mundo é eu estar aqui segurando esse microfone falando de Jesus. Durante 25 anos da minha vida eu escarneci dele. Mas faz 8 anos que eu o recebi, irmãos. E faz 8 anos que todos os dias eu oro ao Senhor e falo: Senhor, me permita te ver. Me permita te ver, Senhor. Me permita te conhecer, Jesus. Diante da minha fraqueza, diante da minha incapacidade, diante, Senhor, dos meus pecados, me permita te conhecer, Jesus. Essa é a oração do meu coração todos os dias. E o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, tem permitido eu caminhar com Ele. Aleluias.